Amigos, luz e paz no coração de todos, muita energia positiva para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal, na Paz com Frente, sempre falando de espiritualidade, falando de filosofia à luz do Evangelho. Então, gente, dando sequência à leitura do Evangelho de Marcos, nós vamos iniciar o 10º capítulo, capítulo que Jesus trata de vários temas importantíssimos. Nós vamos olhar com muito detalhe cada tema desse aqui e aprender o máximo, porque aprendendo a gente evita de errar tanto. E aqui Jesus começa o 10º capítulo com um subtítulo aqui rapidinho, apenas um versículo, dizendo o seguinte: Jesus atravessa o Jordão, é o subtítulo. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume, porque Jesus ensinava diferente do sistema da época, que era de fariseu, de saduceu, de escriba, de sacerdote, porque eles falavam e não faziam. Jesus não, Jesus falava com autoridade de quem fazia, quem estava disposto a agir daquele jeito e agia. Então Jesus ensinava segundo o seu costume. E aqui agora nós vamos com um subtítulo de extrema importância para a gente. Nós vamos ler com detalhes e depois nós vamos explicar. A questão do divórcio. Olha o que Jesus trata aqui. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Os fariseus naquela época eram aqueles que conheciam a lei. Então, uma pessoa que carregava um título de fariseu, ela estava acima da média. Ela era uma pessoa honrada, diferente de hoje em dia, que a gente sabe que o fariseu é um mascarado, que fala e não faz. Então, se aproximando alguns fariseus, o experimentaram e perguntaram: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Olha o que eles queriam saber. Jesus lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Jesus foi mostrar para eles do que eles sabiam, né? E eles responderam: Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por que ele fez isso? Por causa da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus continua aqui: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. O que o amor unir, não separe o coração duro do homem. Então a gente tem que olhar isso aqui com muito detalhe, porque quantos relacionamentos são desfeitos, quantos casamentos são acabados? Por quê? Em primeiro lugar, talvez tenha sido um casamento que não olhou com detalhes, né? Foi um casamento que foi imposto, ou então para agradar o sistema religioso que quer que você case, ou então foi para agradar os familiares, pai e mãe, que fica falando: você tem que casar, você tem que casar. E aí a pessoa, os dois, não olharam o que estavam fazendo, não procuraram ver se essa pessoa, como é que era o comportamento dessa pessoa, se essa pessoa era um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Porque para ser um bom marido, tem que ser isso tudo aí. Como é que a pessoa trata na relação de trabalho, como é que a pessoa trata a natureza, como é que a pessoa trata o seu corpo, como é que a pessoa cuida de tudo que ela tem, ela vai cuidar de você também. Eu duvido que uma pessoa que olhou isso tudo,
que teve a calma e a sabedoria de observar isso, que casou, vai separar por qualquer coisa. Porque aí você teve calma para poder ver isso tudo, você já sabe com quem você está se casando. Você vai ser capaz de viver com essa pessoa na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, em todos os momentos. Porque você viu como é que essa pessoa trata tudo que está ao redor dela. E por isso ela vai te tratar bem também. Passe a olhar isso e case-se. Eu duvido que você vai separar. Claro que para toda regra tem uma exceção, mas fica muito mais difícil. Porque aqui, ó, diz o seguinte: o que é o casamento? O casamento é um contrato. É um contrato que está regido pelo sistema do direito civil e também é um cerimonial religioso, que a pessoa vai no determinado sistema religioso que ela está, ela vai pedir para que celebre uma festa no religioso e no civil. Isso tudo era para proteger a mulher naquela época, porque uma mulher que fosse repudiada dificilmente iria se casar de novo. Quem ia querer uma mulher que fosse repudiada? Então Jesus falou isso tudo aqui, porque a gente tinha que, naquela época, que era uma sociedade machista diferente da de hoje, tinha que ter mais observância ainda, para não se casar de qualquer jeito, apenas para se satisfazer um desejo sexual, mas para se casar com amor. Porque o que o amor uniu, o homem não vai separar, porque tem amor. Dando sequência aqui. Em casa, olha só, os discípulos o interrogaram sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A nossa situação aqui na Terra é de pecador. O pecado é o gênero e o adultério é uma espécie, para que a gente entenda. Então, a pessoa que continuar fazendo isso sem olhar, é isso que eu falei aqui, de olhar como é que é o comportamento dessa pessoa e sair casando precipitadamente, ela comete adultério, porque ela está querendo apenas resolver uma questão carnal. Quando ela quiser resolver uma questão do amor, uma questão espiritual, aí esse pecado já não vai estar mais com essa pessoa. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque Deus não quer que você se separe quando você casa com amor, mas também viver com uma pessoa que você já viu que é diferente de você, de boa, é o que eu acho, né? Eu penso o seguinte: não vale a pena também não vale não, porque a gente não tem que viver para sofrer, a gente tem que seguir em frente e aprender, e não cometer o mesmo erro. Nós temos perdão 70 vezes 7, só que também errar no mesmo pecado sempre, poxa, a gente tem que tirar uma lição. Todas as vezes que a gente erra, que a gente faz a mesma volta e comete o mesmo erro, a gente vai estar dando voltas num ciclo vicioso, cometendo o mesmo erro. A gente tem que aprender. Então, o que eu tiro para mim, que pode ser que valha para vocês também, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com amor, olhar com amor, porque o que o amor uniu, o homem não separa, mas quando é amor verdadeiro. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. Eu te espero no próximo vídeo do estudo do Evangelho de Marcos. Até lá!